Nesse vídeo eu vou trazer para vocês por que a Suzano e a WEG serão prejudicadas e por que a grande causa disso é o governo. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E para variar, o governo vai prejudicar pessoas, no caso jurídicas, duas empresas gigantes de bolsa, em especial a Suzano, que poderá perder bilhões de reais em geração de caixa por conta de uma medida provisória. E a medida provisória em questão é a medida provisória 1152 de 28 de dezembro de 2022. Então foi editada pelo presidente anterior, Jair Bolsonaro. E para quem não sabe o que é uma medida provisória, ela é um ato expedido pelo presidente da República com força de lei, que só pode ser expedida nos casos de relevância e urgência. Só que esses requisitos de relevância e urgência, na prática, não são observados pelos presidentes da República, que acabam expedindo medida provisória de maneira descontrolada. De qualquer forma, essas medidas são provisórias, duram 60 dias, podem ser prorrogadas uma vez e precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Caso não sejam, elas perdem a eficácia. Muito bem, e o que essa medida provisória poderá impactar na Suzano e também na WEG? Primeiro você precisa entender do que trata essa medida provisória. Ela trata dos chamados preços de transferência. O que é um preço de transferência? É o valor de venda que empresas, no caso aí Suzano e WEG, usam para exportar seus bens para suas subsidiárias, as suas controladas, vamos dizer assim de uma forma mais grosseira, as suas filiais, que estão lá em outros países. Então a Suzano tem uma filial, uma subsidiária em um outro país e aí ela pratica um preço de transferência para esse outro país, produto que vende a Suzano, que é a celulose. E aí, o que diz essa medida provisória sobre esses preços de transferência? Que eles precisam ser iguais aos preços de transações comparáveis feitas com partes não relacionadas, igualando o Brasil às regras da OCDE. Ou seja, está dizendo que não pode ter distinção de preço entre partes relacionadas, que são a empresa, a controladora e sua subsidiária, e partes não relacionadas. Olha aqui o texto da medida provisória. A transação entre partes não relacionadas será comparável à transação quando não houver diferenças, tal. Então, o texto deixa isso muito claro. E aí, diante dessa disposição normativa, se ela for aprovada pelo Congresso, vai colocar fim a uma prática muito adotada por empresas exportadoras, por exemplo, Suzano e WEG. Já que essas empresas e até mesmo a Vale já incorreu nessa prática, criam subsidiárias em países como a Suíça e a Áustria como parte de um planejamento fiscal para pagar menos tributos. Na prática, o que essas empresas fazem? Elas vendem os seus produtos praticamente ao preço de custo. Então ela pega o preço de custo da celulose, a Suzano, vende para sua subsidiária lá na Áustria, praticamente no preço de produção. E aí depois disso, o que elas fazem? Exportam os produtos de lá, da subsidiária, para o real comprador, que é o cliente da Suzano. Dessa forma, o lucro é computado na subsidiária, onde o imposto é menor. Então é uma forma de pagar menos impostos, porque a tributação lá na subsidiária, no país da subsidiária, é menor do que o imposto aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, a Suzano tem uma subsidiária lá na Áustria, para onde ela vende a celulose pelo preço de custo mais uma taxa de 15%. E aí, como a margem da Suzano gira em torno de 50%, e aqui quando fala a margem EBITDA, a margem líquida, já que a margem líquida da Suzano mesmo assim é bem alta, 38% atualmente, todo o lucro restante ali é computado na subsidiária. E aqui há um exemplo que eu considerei bem interessante. Imagine que a Suzano venda sua celulose para a China por R$100 e o seu preço de custo seja R$50, uma diferença de 50. Ela vai vender esse produto por 57, que é o preço de custo, 50 mais 15%, que aí dá R$7, totalizando 57, para a subsidiária na Áustria. E aí a subsidiária da Suzano na Áustria exporta o produto para a China, computando a operação na subsidiária. E aí a tributação que incide na operação é da subsidiária, do país da subsidiária, que é a Áustria. Essa é uma prática que já ocorre há anos de planejamento tributário dessas empresas. A Vale já teve problema com a Receita Federal, inclusive precisando fazer um refis, um parcelamento fiscal especial por conta disso. Hoje a Vale, por exemplo, manda o minério de ferro para a Suíça com desconto de apenas 5% em relação ao preço cheio que vende
para outros compradores. Então tem todo esse desconto ali, por exemplo, que na Suzano ali seria de quase 50%, porque ela vende pelo preço de custo e só aplica uma taxa de 15% em cima. E aí o que acontece na prática atualmente? Na Suíça e na Áustria, os países pagam um imposto de 20% sobre o lucro que tiveram lá na operação. E aí, como explica aqui um advogado, é como se realmente as empresas pagassem 20% lá no país da subsidiária, fazendo com que no Brasil a empresa pague apenas 14% para não ter bitributação. Só que na prática muitas das empresas não pagam esses 20%, seja porque compraram uma operação com prejuízo fiscal lá, ou estão usando esses prejuízos, seja ainda porque tem vários incentivos naquela região. A Suzano, por exemplo, ainda se beneficia de alguns incentivos fiscais no Brasil, por exemplo, por estar operando na Sudan e na Sudene, fazendo com que ela nem pague os 14%, por exemplo. Você poderia supor que essa medida provisória não seria aprovada no atual governo, mas o Haddad já sinalizou que quer aprovar essa medida provisória, afinal, ela gera mais arrecadação fiscal. E governos de esquerda são adeptos de maiores arrecadações. E aí, na prática, que é o que você quer saber, qual seria o impacto no caixa da Suzano? Seria ali, conforme estimativas do mercado, da ordem de 2 a 3 bilhões de reais por ano. Só para você ter uma ideia, em 2021, a Suzano lucrou algo em torno de 8,5 bilhões, 8,6. Se você adotar o lucro do ano passado, que seria 8,6, significa que o impacto na Suzano seria da ordem de 30% pelo menos no lucro da companhia. Seria um impacto muito pesado. Já o impacto na WEG seria algo próximo à metade disso, 15%. Então aqui no caso da WEG, por exemplo, que lucrou ano passado quase 4 bi, esse ano ela vai lucrar 4 bi, vamos colocar aqui então 4 bilhões de reais. Você aplica a taxa de 15%, significa aí um impacto de algo em torno de 500 a 600 milhões de reais na WEG. Um resultado trimestral da WEG é de 1 bilhão aproximadamente, 1,1 bilhão. Então isso seria como se metade de um resultado trimestral da WEG fosse para impostos. E no caso da Suzano, seus resultados são bastante voláteis, porque veja só, no terceiro tri, o seu lucro disparou, saindo de 182 milhões para 5,4 bi. Mas por que isso aconteceu? Porque no segundo trimestre de 2022, a Suzano gastou muito com derivativos, já que ela praticamente 100% da sua receita é de exportação, e aí ela tem muitos gastos com resultado financeiro, com derivativos. E aí, o simples fato dela ter uma redução drástica nos gastos com derivativos, veja aqui que foi 6,9 bi, caiu para 1,5, seu resultado disparou ali várias vezes. E aí vale ressaltar que a WEG não atua como uma subsidiária na Áustria, na Suíça, mas de uma forma bem semelhante à Suzano. E aí por que a WEG não vai ser tão impactada? Porque ela tem menor parte da sua receita de exportações. Ela depende também, em parte das suas vendas, do mercado nacional. Até a Suzano reconhece que vai haver algum impacto nos seus resultados, mas que não é tão grande quanto os analistas estão prevendo. Mas então você já percebeu que vai ter um impacto negativo na empresa. Segundo o Itaú BBA, uma tributação aí maior a partir de 2024, que seria a intenção do governo federal, impactaria em mais de 1 bilhão de reais no valor de mercado da Suzano, por exemplo. Ela tem valor de mercado de 60, 62 bilhões, poderia cair abaixo de 59, por exemplo, na visão do Itaú BBA. No pior dos cenários, com uma tributação de 34%, o impacto poderia ser de 20% do valor de mercado da companhia. E aí, diante dessas projeções, as ações das duas empresas caíram. Tanto WEG caiu 1,6% e Suzano 1,2%. Então veja que, como nós estamos falando de tributação, vai ter impacto no lucro líquido da Suzano e também da WEG, porque elas vão pagar mais com impostos. Então você não vai enxergar impactos na receita, por exemplo, porque o preço final vai ser o mesmo. É o preço que é pago pelo comprador verdadeiro da mercadoria. E aí, como cotação segue o lucro, com queda nos lucros podemos ver volatilidade, principalmente nas ações de Suzano e até mesmo um pouco nas ações de WEG. Só que WEG é bem mais resiliente por ter uma exposição mais diversificada a mercados, interno e externo. E disso a única lição que nós tiramos é que não importa a empresa, principalmente no país. Mesmo você sendo um expert nessa empresa, mesmo ela sendo excelente, o governo pode prejudicar qualquer empresa. E você deve considerar isso nas suas avaliações. O governo pode e em algum momento ele vai, porque o que faz o governo é causar prejuízos. Daí a necessidade de diversificação e eventualmente até mesmo diversificação a outros mercados, já que o Brasil
é o país da insegurança jurídica, da insegurança fiscal, insegurança política, de tal modo que só a diversificação pode trazer uma mínima proteção contra esses N's de inseguranças. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas, como por exemplo o método de valuation do fluxo de caixa descontado, aulas sobre indicadores da análise fundamentalista, vídeos sobre empresas do exterior que estou de olho para comprar ou inserir na minha carteira. Você também tem acesso à carteira do 0 aos 100 mil, aulas sobre small caps, e também lives exclusivas semanalmente aos sábados, onde você pode tirar suas dúvidas comigo, acompanhar a evolução da minha carteira e ver o que eu estou fazendo. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui Suzano ou VEG na sua carteira? Acredita que essa medida provisória será aprovada? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!